Olá, irmãos e irmãs, que a paz de Yahweh esteja com todos vocês. Eu sou Alexandre Alves e apresento o canal Solução Cristã. Irmãos, no vídeo de hoje teremos como tema a humildade de Cristo Jesus. Abra sua Bíblia aí no livro de Zacarias, capítulo 9, versículo 9 a 10. Dance de alegria, cidade de Sião. Grite de alegria, cidade de Jerusalém. Pois agora o seu rei está chegando, justo e vitorioso. Ele é pobre, veio montado num jumentinho filho de uma jumenta. Ele destruirá os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém. Quebrará o arco de guerra, anunciará a paz a todas as nações, e o seu domínio irá de mar a mar, do rio Eufrates até os confins da terra. Palavras de Yud-Heh-Vav-Heh. Então, irmãos, agora refletindo sobre a palavra, sobre o tema a humildade de Cristo Jesus, vimos aí a trajetória dele logo de início, como que ele veio, como que ele se apresentou, como que ele chegou para o início de sua missão, de seu ministério. Colocando, irmãos, a parte humildade, vimos que ele, com o poderio que ele tem, que ele teve, dado pelo Pai, Yud-Heh-Vav-Heh, seu Pai, o nosso Pai Criador, ele não precisou de vir caracterizado como os poderosos da terra, preparados com carros de guerra, preparados com carros de batalha, preparados com poder superficial, de realmente um príncipe, de realmente um rei, de realmente um homem poderoso. O contrário disso, ele veio simplesmente montado em um animal. E estou falando da característica física dele, da exposição física dele, no exato momento da época de que ele apareceu para as nações, para aí começar seu ministério. Então, irmãos, este tema ele é baseado neste ensinamento, dizendo que o ensinamento de humildade ele requer da nossa conduta e inteligência que, a ponto de separarmos, de sabermos separar a humildade que é a humildade superficial e a humildade realmente divina, a humildade que Cristo realmente nos ensinou a ter. E claro, sempre colocando uma coisa no lugar correto, dizendo que Cristo realmente ele veio ao mundo, ele se mostrou ao mundo numa tal situação, vamos dizer, visual e física, de que ele não produzia aos nossos olhos poder nenhum. Até porque ele foi discriminado, como é provado teologicamente, pelo fato exatamente de ele ter uma aparência, não dizendo estranha, mas uma aparência muito simples aos desejos do homem. Porque nós, com a nossa parte imperfeita, que é maior, nós sempre procuramos acreditar naquilo que nos mostra poder. Eu digo, nos mostra ao olho humano, que nos mostra poder, para a gente começar a acreditar, para a gente começar a viver aquilo a partir disto. Claro que condiz, não é condizente ao que Cristo realmente ensina e ensinou na época, e da forma que ele se apresentou às nações. Tem e vimos vários exemplos de que manifestações de insultos por parte de autoridades da época, de chefes de poder, o insultando com relação à aparência dele. Como que rei que vem com aparência como Cristo veio? Que rei? Claro, isto falando dos contextos, da noção que esta determinada classe social da época criaram para exatamente procurar barrar a missão dele e já chegando a ponto de realmente levar ele à cruz.
levar ele a uma punição injusta, né? Que foi a crucificação, de ele ter sido levado à prisão e ter sido tratado como um malfeitor. Claro que começando daí, deste trecho bíblico, da humildade dele, de como que ele veio para nós, como que ele se mostrou para nós, que começou a haver uma certa confusão, isso no que estava havendo na época, de que como que um homem simples, pobre, poderia revolucionar tanto como Cristo revolucionou na época. Estou falando de fatos, de história. Então isto perturbou muito a cabeça dos poderosos, dos maiores, dos financistas, dos chefes de religiões da época, né? Escribas, fariseus, né? que biblicamente é dito assim, é falado assim. Então, irmãos, com relação ao título, a humildade de Cristo, devemos nós, os cristãos, de verdade, sabermos até separar e entender a verdadeira humildade, separar ela da falsa humildade. Porque, na verdade, muitos de nós vivemos buscando até mesmo nos mostrar com falsas humildades, explicando até que a humildade superficial, ela é aquela humildade que você se caracteriza, claro, ao olho humano, se caracteriza com um ser humilde, uma pessoa humilde, onde na verdade o seu interior ele não é humilde, ele não compete ele não está ao nível da real humildade ensinada por Cristo, dada por Deus Pai. Então esta humildade ela é inválida, esta humildade ela é fora dos princípios de Deus, dos ensinamentos cristãos, mas dizendo que a humildade que há no nosso interior e do interior ela se expõe à vivência, e não à característica, e não à roupa, nada superficial, a vivência, a nossa entrega ao próximo, as nossas doações, digo se doar mutuamente, ajudar a quem sem ver cara. Isto também faz parte da humildade cristã, da humildade de Deus, da divindade. Isto faz parte da humildade, porque quem vive na humildade interior, colocando assim este termo, a humildade interior, real, ela se doa, ela vive em harmonia com as indiferenças até, com as classes diferentes até, sem visar poderio financeiro, sem visar poderio físico, mídia, e tudo isto que hoje o globo ele está, entre aspas, dominado. Digo o globo, nosso globo terrestre, está, entre aspas, dominado por isso. E isto faz parte da falsa humildade. A falsa humildade. Porque a pessoa realmente humilde, ela vive independente de características externas, de fatores superficiais. A verdadeira humildade ela não vive conjugada com fatores superficiais. Muito pelo contrário. Ela é que nem água e óleo, não se misturam. A verdadeira humildade com a humildade superficial. O que eu digo é a pessoa se vestir de humilde, é dizer que é humilde, tentar mostrar, tentar parecer que é humilde, mas na verdade o seu interior, que eu digo, o seu espírito ele não é preparado pela verdadeira humildade. Apenas só o verbo que é produzido de humildade e as características externas que mostram a nosso olho humano que é humildade, mas na verdade esta humildade ela não é reconhecida pelo Pai Criador, o dono da verdadeira humildade. Então, irmãos, vendo aí a parte de
de publicação de Cristo, digo como ele se publicou, como ele se tornou conhecido, como ele se tornou adorado por muitos na época, falando da época, da humildade que ele veio, da humildade que ele viveu, isto união hipostática humana, que ele viveu na época, mesmo que ele tenha participado de banquetes com ricos, ou enfim, ou com poderosos, ou com esse ou com aquele, mas o propósito dele era a verdadeira humildade. Humildade. Então, colocando a verdadeira humildade no nosso ponto de comunidade cristã gótica, devemos ter a humildade de ajudar todas as pessoas que precisam de nós, que necessitam de nosso trabalho, seja ela teológico, seja ela bíblico, seja ela social, filantrópico. Temos que ter a humildade de nos expor a ser servo, porque se não tivermos a verdadeira amizade, aí não iremos conseguir viver prestando serviço nem a nós mesmos, imagine ao próximo. Se a gente não viver, não estou falando só nós da comunidade, é qualquer uma pessoa que decida que queira viver a verdadeira humildade. Então, irmãos, a mensagem da humildade é esta que vimos aí na leitura, falando até mesmo na parte humana de Cristo, a forma que ele se mostrou, se apresentou a olhos humanos, isso é claro. Ele não veio em carruagem, não veio em nada de ouro, ele não veio juntamente com poderosos, começando a se expor, se apresentar em seu ministério, não, isto não existe. Mesmo que exista algumas denominações ou crenças e tal que queiram mostrar o contrário, mas isso não existe, na palavra não existe. Terminamos de ler e você tem todo o direito de ler, reler e ver do começo ao fim da Bíblia, você vai ver Cristo e a humildade dele na forma real, Não é nenhuma forma pirotécnica, poderosa visualmente, poderosa financeiramente, em alto grau de atrativo. Não, Cristo ele não se expõe, ele não veio se expor para nós desta forma. Isto até mesmo é no sentido do próprio cristão, ele já vive isso, ele já crê nisso. Que Cristo ele é diferenciado de poderio, de glória terrena. A palavra diz, do começo ao fim da palavra, ela expõe que Cristo ele é diferenciado do poder de glória terreno. Isto não é de Cristo, isto ele não veio pregar na terra, porque já haviam vários e muitos já pregando, digo entre aspas, pregando, publicando poder religioso, poder financeiro, poder de aparência, já haviam muitos, né? E toda essa característica já tem um lado próprio dela, e tem os seus. Cristo ele não veio para participar, para viver e para ensinar isso para nós, ele não veio desta forma. Como a palavra diz, até mesmo usando o termo que ele veio, como na época já havia carruagem, carros de reis, carros caros, que mostravam poder financeiro, carros, ele veio fisicamente montado em um animal. Isto, o nosso rei, o nosso Deus, o único Salvador, veio desta forma. Claro que não estou dizendo que uma pessoa que tem poder financeiro, ela está longe de Cristo, não é isso. Isso não é dessa forma, que temos que entender. Claro, agora o coração da pessoa, que ela tem poder, digo poder material, que vive num grau de completa vivência, que não falta nada, que tem o que quer, tudo à vontade. Se essa pessoa tiver o coração cristão, se ela tiver o coração humilde, com a humildade que Deus nos mostra, claro que esta vai herdar o reino dos céus, claro que sim. Agora, se ela não tiver o coração com a humildade cristã, que eu digo, de Cristo, na real, aí claro, o poder dela vai se transformar em ferrugem, o ladrão vem e rouba,
aí vem toda aquela doença causada pela perda material de algo que mantemos e preservamos achando que é tudo em nossas vidas, que é isso que justifica. Aí o fim é trágico, o fim é feio. E aí daí vem o que significou o poder financeiro, poder do mundo. O que significou? Serviu de quê? Claro que tanto um cristão como um não cristão, eles vão ter que morrer. Digo morrer da carne, sair deste corpo. Vão ter. Agora, a coisa é que vai vir outros resultados, vai vir outra etapa, que é a morte eterna ou a vida eterna. Aí é que temos que ter a humildade, o discernimento humilde de buscarmos a compreender isto. Entre poder físico material e poder da glória celestial, que é a salvação. Temos que ter humildade de conhecer, de aprender, de entender, de separar as coisas e separar as pessoas. Separar, que eu digo assim, de tratar elas de formas que não saia do respeito, dentro do entendimento. Não separar em preconceito e em discriminação, não é isso. É separar, digo, a forma correta de tratar as pessoas, seja ela quem for. Erradas ou certas, ou que crê ou que não crê. Digo este tipo de separação, que quer dizer um entendimento para cada tipo de pessoa. E para isso tem que ter humildade. Tem que ter a humildade de Deus, a humildade que Cristo nos ensina. Senão a gente não consegue viver bem, a gente não consegue viver na harmonia cristã, divina. E colocando, pessoal, o ponto da vivência atual, é triste saber que hoje vivemos num consumismo, numa mídia que só quem tem muito e quem é bem aparentado, que consegue viver em um conforto, entre aspas, conforto e harmonia, em uma sociedade capitalista. Isto é real, isto é verdade, não adianta dizer que não, que a verdade é essa, e não sendo hipócrita, que aqui não estamos aqui para hipocrisia, mas para falar o correto. Pode até não agradar a alguns, mas é isso que temos que viver, que temos que manter esta conduta, esta real conduta, esta autêntica conduta. Mas o detalhe é que temos que viver, temos que ter a humildade para conviver, viver e saber separar as coisas, seja ela atualmente ou seja ela de fatos passados. Falando no título e no tema humildade. Mesmo que os humildes em Cristo eles sofram consequências, eles sofram danos, alguns danos morais ou físicos, mas tendo a humildade de Deus e cristã, o cristão ele vai sobrevivendo, ele vai vivendo até o final. Que tudo tem seu fim, tudo tem seu fim. Biblicamente é dito, tudo nesta terra passará. Toda a riqueza que eu tenho do mundo material vai acabar, ela vai ter que acabar, ela acaba. Mas a palavra de Deus, o que Deus falou para nós, o que Deus ensina, não se acabará. Não acabará nunca, jamais. Então, temos também que ter humildade de entender isso. Aí vem o nosso propósito de querer guardar tesouros da terra. Como a Bíblia fala, deixa claro. Não guardar este tesouro da terra porque o ladrão vem e rouba, a traça vem e devora e o ferrugem vem e destrói. A Bíblia é clara em dizer, não guardar este tesouro da terra, mas o tesouro dos céus. Então, o que tem a ver a humildade com isso? É exatamente a humildade cristã, divina, é que temos que entender que temos que viver bem, temos, mas não querer viver o extraordinário. Então, irmãos, ficamos por aqui. Um abraço, uma bênção e até o próximo vídeo.